13, os versículos 7 e 8, poderia ter estendido mais, mas acho que os versículos 7 e 8 são suficientes para a gente pensar e refletir na manhã de hoje sobre esse tema, deixando-se pastorear. Deixe-me iniciar nessa manhã, então, perguntando a você. Você é uma pessoa fácil de ser pastoreada? Quantos pastores você já teve na sua vida? Eu creio que ninguém aqui levantaria a mão se eu dissesse: alguém aqui teve somente um pastor? Eu não estou falando aqui de Jesus, eu estou falando de pastor mesmo como eu, né? Acho que não, né? Todos aqui já tiveram mais de um pastor, mesmo porque eu estou aqui não há tanto tempo, né? E os irmãos já tiveram outros pastores. Mas se fosse fazer uma enquete com os pastores com quem os irmãos foram pastoreados, e aos pastores fosse perguntado: o irmão fulano é difícil ou é fácil de pastorear? O que será que seria dito de você como alguém nessa perspectiva? Você se considera uma pessoa fácil ou difícil de ser pastoreada? Você se deixa pastorear? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Não? Eu me sinto muito à vontade de perguntar isso ao irmão, porque é muito comum, né, as pessoas fazerem uma avaliação do tipo de pastorado que uma igreja tem, né? Então, às vezes a gente escuta: não, o pastor fulano é difícil, né? Agora eu estou fazendo a pergunta inversa. Você é uma pessoa fácil ou difícil de ser pastoreado? O tema de hoje é deixando-se pastorear. O que é que nós temos em Hebreus 13, versículos 7 e 8? Você pode ler comigo? Abra sua Bíblia aí. Hebreus 13, 7 e 8. Vamos lá? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Vamos lá. O que é que eu queria que você tivesse em mente para a gente continuar? No capítulo 12, nós temos uma figura utilizada pelo autor aqui apostólico, que é a ideia de uma corrida com perseverança, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 1. Então, a parte final do versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, qual é a figura do pano de fundo que a gente precisa ter em mente? Você tem aqui uma maratona. A maratona é longa, não é? Ela não é curta, não é uma corrida de 100 metros. A maratona é uma corrida de 42 quilômetros, é isso, né? Maratona é 42, né? 42 quilômetros de corrida, né? É daqui em Jaraguari, mais ou menos? Por aí não? Mais ou menos, né? Daqui em Jaraguari, tá certo? Daqui quase, indo aqui para Dourados, quase ali a Anhanduí, né? Acho que Anhanduí são 50 quilômetros, né? Mas quase, um pouquinho mais de 42 quilômetros. Então, assim, não é fácil você correr uma maratona. Precisa de muita perseverança. Precisa de muito preparo. Você não pode carregar peso extra. Você não pode se distrair com as coisas que vão acontecendo do lado. Parar para ficar tirando fotografia de um pássaro bonito, ou de um animal, ou de uma situação, de uma lagoa. Se você fizer isso, você vai perder tempo.
os outros adversários vão passar na sua frente, né? Então, assim, quando nós estamos numa carreira cristã, e estamos, a grande questão é que às vezes a gente perde isso de vista, e nós estamos indo em direção, obviamente, à linha de chegada, e o que nós estamos chamando de linha de chegada é o momento final do encontro com Deus na glória eterna. Bom, então nós já tratamos aqui de vários aspectos, né? Vários aspectos. Nós devemos seguir essa carreira cristã com perseverança, passos firmes, em paz com os irmãos, sem amargura no coração, sem impureza, na expectativa de que entraremos lá no gozo eterno, na Jerusalém celestial. Não é? E enquanto nós estamos correndo essa carreira, nós estamos tendo relacionamento de amor fraternal, mantendo o casamento em pureza, com uma vida de contentamento, não é? Que a gente está olhando para o Senhor. Isso tudo nós já estudamos mais atrás. E junto a isso, o autor apostólico aqui coloca a ideia de que alguns estavam considerando a possibilidade de abandonar essa carreira, deixar essa carreira, rumar para outro lugar, para outro canto, para outro objetivo. E aí então, o autor aos Hebreus dá todos os motivos da eternidade para alguém não abandonar essa carreira. Porque nenhum outro lugar alguém encontraria o que encontra aos pés da glória de Deus. E agora, ele nos chama a atenção, nos versículos 7 e 8, e eu dei o título para essa aula de Deixando-se Pastorear, que tem a ver com os nossos líderes. Os nossos líderes. Os líderes em que Jesus deixou sobre a face da terra, e ele mesmo como líder maior, chamado inclusive de Supremo Pastor. Então eu queria que para a aula de hoje você mantivesse em sua mente, como um pano de fundo, essa carreira. Você está seguindo na carreira cristã, de forma perseverante, andando, caminhando, correndo, não é? E você olha para os lados e você vê os seus irmãos juntos, não é, com você, seguindo essa carreira cristã. E aí a pergunta, então, que nós fazemos é: qual é o impacto que os líderes têm sobre a sua vida? E se você se deixa pastorear por eles? Obviamente, quando nós chegarmos lá na aplicação, em suma, o que nós temos aqui é se nós obedecemos os líderes ou se nós desobedecemos os líderes. E, obviamente, quando nós falamos de líderes aqui, são os que o próprio Senhor Jesus coloca na nossa vida, né? Especialmente aqui, no versículo 7, nós vamos tratar dos líderes mais do passado, né? No versículo 17, provavelmente semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos tratar um pouco mais dos líderes do presente, mas que sejam os líderes do passado ou os líderes do presente, o supremo líder, supremo pastor é o Senhor Jesus Cristo. Então, obediência aqui, digamos, é uma palavra que resume tudo que nós queremos tratar na manhã de hoje. Então, você é uma ovelha fácil de ser pastoreada? Bem, se você é uma ovelha obediente às Escrituras, a resposta é sim. Se você é uma ovelha desobediente às Escrituras, a resposta é não. Pronto para seguir? Certo? Se incomoda ou não? Tranquilo? Então vamos à frente. Bom, então em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar aqui do ensino e vida dos líderes. Deixa eu pegar aqui o passador que ficou aqui. Isso já está lá. Aí. Devemos lembrar do ensino e vida dos líderes. Veja, irmãos, quando nós lemos só essa palavra aqui, ó, lembrai-vos,
Só essa palavra aqui. Isso já indica para nós que eu preciso que o que vem a seguir seja uma realidade na minha vida. Por quê? Porque esse lembrai-vos é um verbo forte. Ele foi escrito aqui por um autor que nós chamamos, né, os teólogos aí, os estudiosos chamam de autor secundário, que foi quem escreveu. Mas ele só escreveu porque há por trás dele um autor primário, que é o primeiro autor. Quem é o primeiro autor? Deus, por meio do Espírito. Então, todo texto que eu leio na Escritura e que me direciona para algum lugar, eu preciso entender que, embora tenha passado pelas mãos de alguns que registraram, na verdade, a autoridade não repousa em quem registrou. A autoridade repousa na fonte, na origem de quem disse. O autor bíblico, ele apenas recebe e registra e passa. Então lembrai-vos. Isso aqui tem a ver com ordenação. Tem a ver com uma palavra forte. Se você não se lembrar, você está desobedecendo nesse ponto. Você precisa se lembrar do quê? Dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Uma referência aqui, até em contraponto ao versículo 7, tudo indica que se tratava aqui dos líderes já do passado. Imitai a fé que tiveram. Agora, observem que no meio do versículo, nós precisamos considerar atentamente o fim da sua vida. Então, tem a ver aqui com líderes que já se foram. Nos dias que estava sendo escrito esse texto, a referência, obviamente, diz respeito àqueles que já tinham partido, dos líderes daqueles dias. Então, do que nós precisamos lembrar desses líderes? Da pregação deles. O que é que eles ensinavam? Como eles ensinavam? E o que mais que eu preciso me lembrar deles? Eu preciso me lembrar de como eles viveram e a forma como viveram que nos impactam. Ou a forma que nos impacta, melhor dizendo. E aí eu preciso imitar a fé que esses homens tiveram. Eu preciso andar de modo tal nessa carreira, né, ou correr essa carreira cristã, tendo em consideração a pregação desses líderes e a demonstração que eles tiveram de sua fé. E eu, então, passo a imitá-los. Evidentemente, às vezes a gente ouve isso, né? Eu não vou obedecer a pregação do pastor fulano de tal porque ele não vive o que ele prega. Tá. Em parte, eu até concordo com essa afirmação, mas em parte a gente precisa fazer uma reflexão. Suponhamos que a igreja tenha um líder que prega uma coisa que é certa e vive outra. Eu não vou obedecer porque ele prega uma coisa que ele não vive. Então tá. Ele prega, mas não vive. Então a pregação dele o coloca em franca oposição e desobediência a Deus. Então, porque ele prega alguma coisa que não vive, você também vai desobedecer a Deus. Certo? Certo? Não. Espera-se que um pastor, um líder, um pregador, um apóstolo, aquilo que ele pregue seja verdadeiro na sua vida. Certo? Sim ou não? Agora notemos, irmãos. Os pregadores do passado, e aqui nós estamos nos referindo, quando o autor escreveu isso aqui, isso dizia, vejam, isso aqui são cristãos, tipo assim, de segunda geração. Então ele está se referindo aos líderes de primeira geração. Imitem a fé que eles tiveram.
com exceção de um dos apóstolos, todos os outros foram mortos por perseguição. O que significa imitar a fé que tiveram? Significa honrar o evangelho pela vida até o ponto, se preciso for, ser prejudicado, perder. Quem perde a sua vida por causa do evangelho, disse Jesus, na verdade não perde. O que acontece com ele? Ele ganha. Imitai a fé que tiver. E o que eles pregaram? O que esses irmãos pregaram? Queridos, eles são, e se a gente lembrar que dos autores do Novo Testamento, então você tem aí os evangelhos, as cartas, né? E que para nós reformados, a gente tem a autoridade deles, a autoridade de quem escreveu como autoridade apostólica. Mesmo aqueles que não eram apóstolos que escreveram, estavam debaixo de uma autoridade apostólica. Marcos não era apóstolo, mas era discípulo direto de Pedro. O doutor Lucas não era apóstolo, mas era discípulo direto de quem? De Paulo. Tem uma autoridade apostólica. A carta aos Hebreus, a gente não sabe quem escreveu, mas se está aqui no cânon, né, nos livros reconhecidos, é que tinha uma autoridade apostólica por trás. Há uma boa parte aí dos estudiosos entendem que foi Paulo, mas a gente não tem segurança para afirmar isso. De toda forma, tem uma autoridade apostólica por trás. Se não foi Paulo que escreveu, muito provavelmente a autoridade por trás deva ser de Paulo. Por mais que não há elementos que se configurem dessa natureza, né? Mas tem uma autoridade apostólica por trás. E o que os apóstolos escreveram, irmãos? Os apóstolos escreveram o fundamento da fé. O fundamento da fé. Né? Eles são considerados como colunas para a igreja. Não o alicerce. O alicerce é um só, é a pedra, que é Cristo. Mas sobre a pedra que é Cristo, colunas foram levantadas que suportam a igreja toda. De onde vem? Dos apóstolos. O que nós temos de Jesus sobre a sua ressurreição? Muito pouco. Muito pouco. Mas o que nós temos dos apóstolos acerca da implicação e das verdades da ressurreição de Cristo? Temos tudo. Temos tudo. Os apóstolos dão sentido ao ministério de Cristo. Eles são instrumentos de Deus usados pelo Espírito para construir toda a teologia do Novo Testamento e dar essa teologia para a igreja. Para que a igreja caminhe corretamente. Para que a igreja, correndo a sua carreira cristã, siga totalmente pautada e fundamentada nos princípios fundamentais da fé que saíram das mãos dos apóstolos. E isso é tão sério, tão forte, que inclusive a fé que esses homens demonstraram pode ser imitada. E aí nós encontramos, por exemplo, né, eu queria fazer uma leitura rápida aqui, de Filipenses capítulo 3. Vejam só. Filipenses capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, por favor. Versículos 2 e seguintes. Filipenses 3. Tem um calor danado aqui. Vou ter que tirar isso aqui. Muito obrigado. Então, olha só, por exemplo, a instrução de Paulo. Um desses, cuja fé é digna de ser imitada. Filipenses 3, 2 até o 11.
Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Sou da tribo de Benjamim. Sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Externamente, né? Ele está falando aqui. Mas o que era para mim lucro, isso eu considerei o quê? Perda. Isso não é lucro. Isso eu considerei perda. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer, e para conhecer o poder da sua ressurreição, e para conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vejam, queridos, qual é a tônica, o pensamento principal de um líder, de um pastor, de alguém que aponta para a igreja o caminho e que nós precisamos nos lembrar, e leia-se, obedecer. Imitem a fé que eles tiveram. Nós temos diante de nós um homem que tinha, digamos assim, tudo do ponto de vista humano, mas que abriu mão do tudo para ter o quê? Cristo. Ele abre mão de tudo para ter a Cristo. Os irmãos se lembram de Ana, a mulher angustiada? Pois é. Quando Ana queria desesperadamente um filho, ela era deprimida. Quando Ana abriu mão do filho que supostamente Deus poderia lhe dar, por causa de Deus, Deus lhe abençoou. Olha que interessante. E mesmo antes dela ter um filho, ela experimentou alegria. Tristeza, quando ela olhava para si e dizia, eu quero um filho para ser feliz. Quando ela olhou para Deus e abriu mão do filho por causa de Deus, e entendeu que a alegria dela era Deus, a depressão, a angústia, o choro, passou. Não é interessante? Quando o negociante de pérolas encontrou uma pérola de grande valor, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele vendeu todas para comprar uma única. Você quer imitar um guia do passado? Você quer imitar um guia do passado? Abra mão de tudo. De alguma coisa que você deseja, de um bem social, de um desejo, de uma conquista, de uma satisfação. E coloque a sua plenitude de alegria naquele que pode te dar alegria eterna. Eu não tinha justiça própria, versículo 9. Mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, que procede de Deus. Para conhecer a Jesus, para conhecer o poder da ressurreição de Jesus,
para me conformar com Cristo em sua morte e para que eu experimente a ressurreição gloriosa no último dia. Eu desejo, Ana, um filho. Eu desejo satisfação na vida. Eu desejo uma boa vida profissional, sucesso profissional, ter uma boa família, morar numa boa casa, construir um bom patrimônio. Essas coisas todas eu corro atrás. Tá. O que nós fazemos com essas coisas todas? O que nós fazemos com essas coisas todas ao longo da nossa vida? O que verdadeiramente, irmãos, dura eternamente? É a vida com o Senhor. Isso não significa que você não pode ter as coisas. Semana passada nós tratamos aqui de contentamento. Pode sim, não tem problema. Qual é o problema? Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. O que esses guias do passado pregaram? Existe Jesus Cristo que está sentado no trono da glória. Olha para Ele. Ele é o autor, consumador da fé. Vá a Ele. Siga Ele. Abra mão de tudo. E você encontra satisfação plena. Você está correndo uma carreira cristã. Então você não pode se perder com os negócios desta vida como se fossem mais importantes do que a glória que te espera. O que os guias pregaram, irmãos? Isso. Como é que eles viveram? Isso. Você se deixa pastorear se você dá as mãos a esses guias e você faz como eles fizeram. Se submete à pregação deles e imite a fé que eles tiveram. Está claro isso? Está claro isso aí, irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Bom, na sequência do texto, a gente volta para Hebreus capítulo 13, nós encontramos então, se primeiro nós temos que nos lembrar do ensino, não é versículo 1 ali, é versículo 7, tá? Os irmãos viram, né? Eu coloquei versículo 1 aqui, só para ver se alguém ia perceber. Então, como ninguém falou nada, eu estou corrigindo, tá? Então, aqui não é versículo 1, é versículo 7, tá? Agora nós vamos para o versículo 8. Então, se primeiro devemos lembrar do ensino e vida dos líderes, eu coloco aqui que nós, em segundo lugar, devemos lembrar do ensino e vida de quem? De Jesus Cristo. Então, a ideia aqui é a mesma. Ó. Vai mudar só o final ali. Ó. Devemos nos lembrar do ensino e vida dos líderes. Agora, 2. Devemos nos lembrar do ensino e vida de Jesus. Tá? E o versículo 8 aponta isso. Olha, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, o que eu preciso me lembrar de Jesus? Sua vida, ministério, pregação, morte, ressurreição. E, em suma, devemos obediência a Jesus Cristo. Então, a ideia é a mesma. Você está caminhando, né, ou correndo a carreira cristã, e lá na frente é a linha de chegada. Então, na medida em que você corre essa carreira cristã, você está olhando para os seus guias, o que eles pregaram, você está olhando para a vida deles e imitando-os, ao mesmo tempo você está olhando para Jesus Cristo, que é para quem os guias apontam. Os guias estão pregando não sobre eles. Os guias estão pregando sobre aquele que está sentado à direita do Pai e espera a nossa chegada lá. Então é para ele que nós temos que olhar. Enquanto corremos a carreira cristã, nós nos voltamos para Jesus Cristo. E aí, olhar para Jesus Cristo implica entender que ele é o mesmo ontem, hoje
e o será para todo sempre. Mas avaliar a sua vida, a sua obra, considerando quem também ele é. Na teologia, os capítulos são, né? Dentro da cristologia, você tem a ideia da pessoa de Cristo, quem ele é, o ser, e você tem a obra, o que ele fez. E o autor aos Hebreus mostra justamente esses dois aspectos para fazer com que alguém que esteja considerando a possibilidade de, correndo a carreira cristã, sair por uma tangente, pegar um atalho, ir para outro lugar, abandonar essa trajetória e ir por uma outra estrada, não é lógico, não tem sentido. Não é inteligente você abandonar a carreira cristã e a glória eterna por um outro caminho, para fundamentar-se em outra coisa, para doar-se a outra coisa. Você vai trocar a glória eterna pelo quê? Não tem o menor sentido. Pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Então, quando a gente avalia, né, e aí a gente pode pegar, por exemplo, do Antigo Testamento, a promessa que nasce lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Capítulos 1 e 2 é a criação, né, relatam a criação, capítulos 1 e 2. Capítulo 3, nós temos um registro da queda. A queda é a rebeldia do ser humano em pecado contra a santidade de Deus. E Deus executando a sua promessa, olha, no dia que você me desobedecer, você vai morrer. E já imediatamente Deus anunciando a graça da promessa de trazer o descendente da mulher, que seria o Redentor, que ia esmagar a cabeça da serpente, e a serpente ia morder o calcanhar, e isso tudo nós entendemos que se cumpre na cruz. E aí o Antigo Testamento todo, o que Deus vem fazendo? Deus prepara um povo para trazer Jesus Cristo. E a beleza dessa revelação de Deus total e completa é que no Antigo Testamento esse povo que é preparado para trazer Jesus é uma figura do povo de Deus, da igreja no Novo Testamento, que caminha para a Jerusalém celestial. Então no Antigo Testamento você tem um povo que é formado por Deus para trazer Jesus Cristo, e tudo vai culminar na cidade de Jerusalém, a Jerusalém terrena, a terra prometida e a Jerusalém terrena. Os eventos se dão ali em torno de Jerusalém. É ali em torno de Jerusalém que Jesus morre, que Jesus ressuscita. É ali, a partir de Jerusalém, que sai o anúncio do evangelho para todos os lugares, para todos os cantos do planeta. Tudo converge ali para a cidade santa. No Antigo Testamento é assim. O povo de Deus, no Antigo Testamento, preparado, moldado por Deus para Jerusalém terrena, que é uma figura do povo de Deus pós-Jerusalém terrena, caminhando e marchando para a Jerusalém celestial. E aí Jesus então vem. O nascimento de Jesus é um dos maiores milagres registrados na Escritura. É sobrenatural. O nascimento virginal de Cristo é sobrenatural. No Maria era virgem. Jesus nasce. O nascimento de Jesus é envolto de um clima de mistério. Crianças são assassinadas porque o rei tem que morrer. Jesus inicia o seu ministério, desenvolve o seu ministério, é aquele que tem poderes extraordinários e que sobre ele cumpre-se todas as profecias. Examinai as Escrituras e julgais ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Forças da natureza, Jesus controla todas elas. Elementos químicos, Jesus controla os elementos, transforma elementos químicos. De água ele faz vinho. Jesus anda por sobre as águas. Jesus cura pessoas enfermas, leprosos, faz cegos verem. A distância de uma cidade a outra, uma palavra de Jesus viaja quilômetros para curar alguém que está lá doente. Demônios se curvam e se prostram diante de Jesus Cristo. Nem a morte tem força e poder sobre Cristo. Quando ele traz à vida aqueles que estão mortos e quando ele mesmo sai do túmulo vivo. É desse que o autor bíblico está se referindo. Os guias pregavam e ensinavam sobre ele. E é ele, para a glória dele, por ele, que nós estamos
seguindo na carreira cristã. Ele morre na cruz. E o que acontece na cruz, irmãos? O presbítero Rafael me chamou a atenção que toda vez que eu falava a cruz, eu apontava para cá, né? Como uma cruz imaginária. Ele falou assim, pastor, tem uma cruz ali, por que o senhor não aponta para a cruz? Então agora eu vou apontar para a cruz. Tá bom? Então a minha mudança é graças ao presbítero. E ó, ele me falou isso um dia desse. Eu falei, nossa, Rafael, é verdade, tem uma cruz ali, eu aponto sempre para o outro lado. Então ali, ó. Não sei se você já fez essa reflexão, irmãos. Fazer uma meditação, um exercício. Feche seus olhos. Imagina que você vê uma cidade, a cidade de Jerusalém. Cria na sua cabeça aí uma cidade. Ela fica no alto de uma montanha. E aí Jesus é levado para ser crucificado fora da cidade, numa outra montanha. Olha lá no alto daquela montanha, tem uma cruz. Olha para a cruz vazia, Jesus não está lá. Mas se aproxime daquela cruz. Imagine-se bem aos pés dessa cruz. Imagina que Jesus ali suportou a ira, a maldição, o julgamento, o juízo de Deus. Imagina Deus olhando para você e dizendo para você, meu filho, eu tirei todos os seus pecados e eu transferi todos os seus pecados para Jesus Cristo, meu Filho eterno. E eu amaldiçoei a Jesus nessa cruz. A maldição que deveria cair sobre você caiu sobre ele. Ele morreu e os seus pecados estavam sobre ele. Eu descarreguei contra Jesus Cristo toda a minha ira, toda a minha maldição, todo o meu juízo, para que você, meu filho, experimentasse o meu perdão. Eu me dou por satisfeito de punir os teus pecados, não sobre você, mas do seu representante, que é Jesus Cristo, meu filho. Olha para a cruz, irmão, e veja que na cruz, a ira e a maldição de Deus caiu sobre você, o seu representante diante de Deus, que foi Jesus Cristo. Oxalá nós pudéssemos sentir a ira de Deus e a maldição de Deus caindo sobre Cristo. Mas Deus nos poupou disso. Jesus Cristo experimentou a condenação dos nossos pecados para que nós não a experimentássemos. Louvado seja Deus, irmão. O que os nossos guias do passado fizeram. Eu quero apresentar a vocês aqui por quem vale a pena viver, por quem vale a pena existir, por quem vale a pena morrer e por quem vale a pena abrir mão de tudo. Jesus Cristo. Então eu não só ouço, obedeço o que os guias pregaram, mas eu levanto os meus olhos pela fé e eu vejo aquele que morreu por mim na cruz do Calvário, vivo, ressurreto, sentado à destra de Deus, me aguardando no dia que eu vou chegar lá. Você se deixa pastorear? Ou nessa carreira cristã você está mais inclinado para curtir e dedicar sua vida a coisas que não estão ligadas diretamente à sua carreira? Você se deixa pastorear? Ou você tem prazer de sair um pouco do trilho, dar umas voltas e de vez em quando voltar? Você está interessado de fato em Deus? Ou você está interessado em alguma bênção da parte de Deus?
que são coisas diferentes. Se eu estou interessado em alguma coisa que Deus pode me dar, então eu estou interessado num benefício para mim. Eu sou o centro. Se eu estou interessado em Deus, eu abro mão. Não sou eu o centro. O centro é Deus. Se eu estou interessado em alguma coisa que Deus pode me dar, eu quero que as coisas girem em minha volta e eu seja o pivô central. Se eu estou interessado em Deus, na glória de Deus, na honra de Deus, na busca de Deus, no reino de Deus, tudo gira em torno dele e eu me vejo em torno dele. Você é uma pessoa fácil de pastorear? Você se deixa pastorear? O que é que os guias faziam? Gente, preste atenção. Tem uma mensagem para vocês. A mensagem que eu tenho para vocês é Jesus Cristo. E o que o versículo 8 do autor apostólico está dizendo? Volta-te para Jesus Cristo. Ouça o que os líderes pregaram e ensinaram. Imitem a fé que eles tiveram. E voltem-se para Cristo. Porque o que eles faziam, o que eles fizeram, era inteiramente voltado para Cristo. Você está correndo uma carreira cristã, irmão. Quer você queira, quer não queira. Quer tenha consciência ou não. E olha, se você não tiver no trilho certo, você está destoando, longe, distante. Se é o teu caso, volta logo. Não corra o risco de repente, Deus ir atrás de você para te corrigir. Mas não volta porque você tem medo de uma correção de Deus. Volta pelo prazer que você tem naquele que por você morreu e ressuscitou, que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Alguém ainda considera a possibilidade de abandonar o caminho do Evangelho? Não é inteligente. Não tem sentido. Ao contrário. Eu preciso me voltar mais e mais para o Senhor. E é isso mesmo, viu, Merida? Eu posso melhorar. Você pode melhorar. Nós podemos melhorar. Você é uma pessoa que se deixa pastorear? Deixando-se pastorear. Devemos lembrar do ensino da vida dos líderes do passado. Devemos lembrar do ensino da vida de Jesus Cristo. Os líderes do passado sempre apontaram para Jesus Cristo. O reverendo Augusto Nicodemos conta uma história de que em Goiânia, uma família de uma igreja aí bem estranha, né? Chegou na igreja e uma criança pequena indo à igreja, foi vários domingos, e a criança em casa falou uma coisa e depois os pais contaram para ele. Eles frequentavam uma outra igreja e a criança disse em casa: ô pai, esse pastor da igreja que a gente está indo lá, ele só prega sobre Jesus, ele não tem outra coisa para pregar, não? Quem é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Jesus Cristo. Se existe uma pregação a ser anunciada, reverenciada, é a pregação cristocêntrica. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É isso que a gente precisa cantar. É isso que a gente precisa orar. É isso que a gente precisa se alimentar a alma. É disso que a gente precisa pregar. É isso que nós precisamos compartilhar com as pessoas que estão em nossa volta. É por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Presbítero Fábio, vou colocar ali só a parte. Pastor, só uma observação. Primeiro, eu acredito que não é fácil para o senhor pregar sobre esse texto, Não é não. porque
especialmente um pastor sério, pastor que levantado por Deus, né? Porque esse texto trata da postura da igreja frente ao seu pastor. E aí pode parecer que o pastor que prega esse texto está meio que advogando em causa própria, né? Então, de fato, eu imagino que é delicado. Mas o que eu quero destacar aqui, pastor, nesse texto, especialmente no verso de número 7, é que o autor exorta a igreja a lembrar dos seus líderes. E lembrar aqui, obviamente, implica necessariamente em orar pelos seus líderes. Também. Para mim é muito claro, e isso, obviamente, não suscita muita discussão. A igreja precisa orar pelos seus pastores. Nós, a Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, precisa orar pelo nosso pastor, pelo pastor Wagner, pelo pastor Mateus, pelos pastores das congregações. Essa é uma exortação para nós como Igreja do Senhor. E a rebeldia sempre foi um pecado muito condenado na Bíblia, né, pastor? Sim. A desobediência. Eu gosto muito, o pastor Hernandes tem algumas mensagens que ele, citando um outro pregador, que eu não vou me lembrar quem, ele diz assim que se não há oração nos bancos da igreja, a mensagem no púlpito da igreja, ela não vai ter poder. A igreja precisa orar. A igreja precisa orar pelos pastores, para que os pastores preguem com ousadia, com intrepidez, com coragem, com poder. A igreja precisa orar. E essa exortação é muito clara nesse texto. E isso independe, inclusive, das falhas dos pastores. Sim. Porque os pastores são homens, pastores Sim. são falhos, eles falham. Sim. Eles muitas vezes erram. Uhum. Mas isso não nos autoriza, como igreja, a deixar de orar pelos nossos pastores. Né? Não é uma submissão, eu sei que o senhor vai falar sobre submissão mais à frente, nesse capítulo 17, mais à frente. Não é uma submissão cega, Não. né? Mas uma coisa que é muito claro, que a gente precisa ter esse hábito como igreja, de orar pelos nossos líderes, de orar pelos nossos pastores, independentemente de qualquer coisa, independentemente de pastor eventualmente falhar ou não, errar ou não, porque o senhor também é humano, né, pastor? O senhor não é um super-homem, né? Sem dúvida. Eu acho que eu só queria destacar esse ponto que para mim é muito importante. Assim, lembrai-vos dos vossos líderes. Certo. A gente pode dizer, orai pelos vossos líderes. Muito bom, Fábio. Apenas um detalhe, né? Assim, o versículo 7 fala de lembrança dos guias, mas parece que dá a entender aqui que ele se refere mais aos líderes que já passaram, que já foram, né? Mas tem um autor que faz um comentário de Hebreus, ele junta aos versículos 7 e 8 o versículo 17. Eu preferi não juntar, né? Porque a gente vai estudar depois. Mas o versículo 17 trata bem desse aspecto que você está falando, né? Da ideia do trabalho do pastor, que é assim, é árduo do pastor no dia a dia da igreja com o rebanho, né? E quanto aos erros dos pastores, sim, é óbvio, né? É claro que a gente erra, a gente comete erros, né? E nós temos, inclusive, na IPB, um jeito de tratar quando há erros que precisam de um tratamento mais específico, né? De disciplina de pastor, né? Então, a igreja aqui já teve, por exemplo, um pastor disciplinado. Os irmãos mais antigos aqui vão se lembrar disso, né? Eu participei do presbitério de Santa Bárbara do Oeste, presbitério de Americana. Os 2 presbitérios que eu participei, nós tivemos que lidar lá com disciplina de pastores. Foram disciplinados, foram restaurados, voltaram a pastorear novamente, né? Então, sim, o presbitério aqui já teve outros pastores, isso lá no passado. Eu lembro do meu pai, por exemplo, contando, né, o pai teve 40 anos de ministério aqui no presbitério de Campo Grande, né? Então, isso evidentemente acontece, né? Então, assim, as orações dos irmãos em nosso favor são fundamentais. São fundamentais, né? A gente se sente extremamente abençoado, abraçado, fortalecido nos momentos mais difíceis, né, que a gente lida, que a gente vê aí, que a gente precisa mesmo da bondade de Deus, né? Agora, é óbvio que na relação pastor e igreja pode ter momentos delicados, difíceis, né?
Às vezes o pastor tem um coração endurecido, às vezes são as ovelhas que têm um coração endurecido, às vezes são os dois, imagina, quando você tem pastor com coração duro e as ovelhas com coração duro, pedra com pedra, né? Então é complicado mesmo, né? Mas é por isso que a gente não pode perder de vista, em hipótese alguma, que a nossa visão maior não está em nós, a nossa visão maior está no Senhor. Eu costumo dizer que assim, eu posso perder. Eu, Wagner, eu posso perder. O reino não pode. Então eu preciso aprender, inclusive, a abrir mão de minhas prerrogativas pelo bem maior do reino de Deus. Eu posso. O reino não. Moisés nunca demonstrou ira quando se falava mal dele. Mas quando o povo caiu em idolatria, ele quebrou as tábuas da lei. O homem mais manso de sobre toda a terra quebra as tábuas da lei. Como é que pode ser, Dileno? Um cara manso. A Bíblia diz que ele era o mais manso da terra. Ele quebra as tábuas da lei. Existe uma forma de você expressar a sua angústia. É abrindo mão de si mesmo em favor de Deus e do reino. Quando se falava mal de Moisés, Moisés nunca revidou. Mas quem defendeu Moisés? Deus. Então Moisés nunca se preocupou com o nome dele. Né? Da mesma forma, eu estou correndo a carreira cristã. Eu não devo ficar preocupado comigo, com o que eu tenho, com o que eu não tenho, se eu vou ter, se eu não vou ter, se eu perdi, se eu ganhei. Eu preciso correr a carreira cristã olhando para o autor e consumador da fé. Se eu perdi alguma coisa aqui, eu perdi aqui. Mas o meu foco não está aqui. Meu foco está lá. Naquele que, o dia que eu chegar lá, vai estar de braços abertos dizendo, bem-vindo, seja bem-vindo ao reino de Deus que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E aí é a glória com o Senhor eternamente. Tá? Tem alguns irmãos que estão pedindo a palavra. Seu Isaías, depois o presbítero Edivaldo. Segue pra gente ali com o microfone. Alguém pode, por favor, Fábio? Eu vou deixar o seu Isaías, depois o presbítero Edivaldo e depois só eu. Eu já pedi a palavra depois e aí eu vou encerrar, tá? Por causa do nosso tempo. Pois não, seu Isaías. Baixando a máscara aqui e concorrendo à contaminação, o senhor falou muito sobre relação. Relacionamento, a gente procura não entender muito porque ela implica em obediência, mas também reação. Né? Um silêncio não significa obediência e às vezes significa omissão ou então morte. Está morto, não vai reagir nada. O reverendo Weber, quando esteve aqui comemorando aqui o aniversário da igreja, ele indicou um livro, Afeições Religiosas. Acho que eu demorei uns 35 dias para ler esse livro, sabe? É um livro muito profundo, muito filosófico, e o autor dele escreveu esse livro por volta de 1746. Era um homem vibrante lá nos Estados Unidos, e eu procurei na internet para saber alguma coisa sobre o autor do livro, né? Porque às vezes tem um nome, a gente gosta muito de coisas estrangeiras, né? Se é de fora, vale a pena, é importado, né? E eu fui atrás da biografia, o que eu poderia achar, e duas histórias que eu encontrei que eu falei, caramba, se acontece comigo, eu aloprava. Ele, pastor da igreja, o sistema pastoral daquela época, século XVIII, era diferente do hoje. E consta que ele saiu para visitar uma outra igreja e ficou dias fora. Quando ele voltou, ele estava demitido da igreja. Sumariamente, ele nem sabia. Só que ele conseguiu uma outra igreja, etc. Mas, a decepção
dele chegar em casa e ser mandado embora. E a segunda, ele era amigo do George Whitefield. E ele fez um comentário sobre George Whitefield. Quando vocês chegarem em casa, vocês digitam lá no reverendo YouTube, ou então o reverendo Google, que eles vão contar a história para vocês. O George Whitefield, ele era um pregador muito inflamante. A ponto de ele ter trabalhado junto com John Wesley, e John Wesley, que era um homem muito erudito, ele não admitia pregação fora da igreja. Pregação tinha que ser no púlpito. E George Whitefield não tinha nada disso, não. Ele ia para a entrada das minas lá na Inglaterra antes do sol nascer, para fazer a pregação dele. Numa época que não existia energia elétrica, microfone, era no gogó puro. Então ele pregava para esses mineiros e João Wesley não gostava. E comentava, né? Mas com o tempo, a objeção de João Wesley foi quebrada. Quando o George Whitefield foi para os Estados Unidos, era João Wesley que ia para as minas pregar. E o autor desse livro, Jonathan Edwards, ele fez um comentário sobre George Whitefield achando que ele era muito inflamado. Às vezes ele passa da conta. E só que a gente tem um defeito, tem um homem aí de televisão que ele fala, eu não invento, mas eu aumento. Mas esse aumento vem carregando invenções. E foi passando de um para um, o outro chegou no ouvido do George Whitefield, que ele criticava a atitude de George Whitefield, que ele exagerava, ele passava muito da conta, e ficou difícil de arrumar a situação entre os dois, porque não foi aquilo que ele disse na sua origem, né? Então, é a questão de relacionamento. Eu acho que a igreja, seja ela de que denominação for, principalmente a época que nós estamos vivendo, nós gostamos muito da coisa pronta. Eu estava assistindo hoje o Globo Rural. Seu Isaías, desculpa, mas eu preciso que o senhor foque para encerrar. Eu não vou pregar, não. Eu pretendia ir até o início por causa do nosso tempo, o presbítero Edivaldo ainda precisa falar. Antes. Então, no Globo Rural, falava sobre a pesquisa de um produto lá que demora, acontece e tal. Eu ainda falei com a minha mulher, falei, puxa vida, tudo isso que essa mulher está fazendo, em 30 segundos a gente vai lá na prateleira do supermercado e apanha. Então a gente está pegando muito pronto e não estuda, não pesquisa, não faz nada. O que o pastor fala está certo. Não? Não? Tá. Irmãos, então vamos terminar aqui, olha. Reflexão. O que você precisa levar para casa, então? Nós nos deixamos pastorear quando obedecemos e imitamos líderes do passado e Jesus Cristo. Tá? Então, dê uma olhada aí nos líderes que nós temos nas Escrituras, o que eles escreveram, como é que eles viveram, o que eles pregaram, como é que eles se comportaram. Tá bom? E olhe para Jesus Cristo. Nós nos deixamos pastorear quando nós entramos em sintonia com eles. O que eles estão fazendo? Eles, junto com todo o povo de Deus, estão acompanhando nessa carreira cristã e eles estão apontando para Cristo e Cristo é o nosso foco principal. Então, Cristo nos deu esses líderes do passado, os apóstolos, nós estamos fazendo referência a eles, e eles que escreveram esse Novo Testamento inteiro. Tá? Então, faça uma avaliação aí na sua mente. Segundo, devemos nos avaliar para identificar se estamos nos deixando pastorear pela palavra de Deus. Que em suma, irmãos, veja só, o que os nossos líderes, os nossos guias do passado deixaram para a gente, na verdade é a palavra de Deus. Nós temos aqui o registro da vida de Jesus, e os evangelistas registraram. Nós temos pregação de Jesus, e nós temos a interpretação dos apóstolos acerca da pregação de Jesus. E eles são autorizados por Deus para isso. Eles foram inspirados pelo Espírito de Deus para isso. Então, qualquer palavra que você pega nas Escrituras, você deve entender como sendo palavra de Deus para você. Deus usou homens, os inspirou, os autorizou a escrever em nome dele. É como se o próprio Deus estivesse dizendo diretamente com você. E por fim, então,
nós precisamos nos comprometer a nos deixar pastorear, ouvindo e obedecendo a palavra, pregação, ensino, enquanto caminhamos em direção ao aprisco celestial de Jesus. Eu encerro aqui, irmãos, com essa figura do aprisco. E o aprisco é a figura da casa na fazenda, em que é a sede da fazenda, e as ovelhas eram levadas para pastorear e elas eram trazidas no final do dia. Então, de manhã cedo, os portões eram abertos e havia uma cerca bem grande e que cercava toda a casa da sede da fazenda. A porta do aprisco era o lugar por onde as ovelhas saíam para pastar e os pastores acompanhavam essas ovelhas. E no final do dia, os pastores traziam as ovelhas para dentro do aprisco, cercado junto à casa da fazenda, a sede da fazenda. O que é o aprisco celestial, irmãos? O aprisco celestial é o lugar para o qual Deus está preparando a sua igreja para levar até lá. O aprisco celestial é o viver em torno de Deus, a nossa morada celestial definitiva e eterna. Deus está nos preparando para a chegada ao aprisco celestial. Nós estamos numa carreira cristã. Os nossos guias do passado nos ensinam acerca de Jesus Cristo. E eles mantêm a sua fé firme em Jesus Cristo. Jesus Cristo está sentado lá, junto ao trono. Você levanta a sua cabeça, os olhos da fé, e você vê Jesus sentado à direita do Pai. E você pode ver Jesus olhando para você e dizendo a você: vem, meu filho, está perto a sua chegada. Apresse os seus passos. Por isso, não há tempo para ficar olhando para os atrativos desse mundo. Nós estamos seguindo na carreira cristã. Comprometa-se a se deixar pastorear pela palavra do Supremo Pastor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra, pelo teu ensino. Obrigado a Deus pelas coisas que nós ouvimos nessa manhã, à luz desses versículos bíblicos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender onde, qual área da nossa vida nós precisamos acertar, se há alguma área para acertar. A verdade, ó Deus, é que sempre nós podemos melhorar, isso é verdade. Então, Deus, ajuda-nos a ver, a pesquisar, a entender onde nós podemos e devemos melhorar. Ajuda-nos, ó Deus, a jamais perder de vista que não temos tempo, nenhuma coisa atrativa que vale a pena enquanto nós caminhamos rumo ao aprisco celestial. Dedicar tempo, perder tempo, construir coisas, se atrasar, perder de vista a glória e a honra do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos a nos firmar, olhando sempre para o autor e consumador da fé. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.